Naquele lance que ele julga o Wanderson, eu acho que o Paulo Miranda errou muito antes que o Wanderson. Porque o Paulo Miranda foi marcar onde o volante tinha que estar. E aí ele deixou o Wanderson num corredor com dois. Tá, mas é que ali foi um erro individual do Wanderson. Mas a bola tá na frente do Wanderson. Se tu for querer julgar quem começou o erro, vai no Paulo Miranda. O Paulo Miranda tava deslocado. Eu quero uma salva de likes pro gol do Braga Boys. Aí se tu ficou feliz com o gol do Bragantino, chama no like. Então é o seguinte, hoje era o dia do Joelzinho aparecer, né? Falar do Wanderson, ele tava feliz da vida. O que eu fiquei chateado, tudo bem que a gente não gosta do Flamengo, eu seco o Flamengo, não quero a felicidade do Renato lá no Flamengo, não quero o sucesso do Renato no Flamengo, nem a felicidade. Que pra mim Renato Portaluppi tem que ser sempre feliz. Mas não quero o sucesso de Renato Portaluppi no Flamengo. Mas ontem tinha uma alegria do torcedor gremista com os cânticos da torcida do Flamengo pro Renato. Ei, Renato, vai pra aquele lugar. Eu em casa, ouvindo a torcida do Flamengo cantar aquilo, eu fiquei dolorido, fiquei chateado. Meu coração ficou partido. Fiquei chateado, porque, pô, o Renato é nosso ídolo, nosso herói. E eu vi a torcida do Flamengo tratar o Renato da forma que tratou, achei muito deselegante. Tudo bem que faz parte do futebol, mas eu, como gremista, eu não vou vibrar o que a torcida do Flamengo tava gritando pro Renato. Então, hoje era o dia do Joel aparecer aí, falar dessa situação do Flamengo, falar do Renato, falar do Wanderson, né? Mas Joelzinho não apareceu. Grande Joel, meu irmão, né? Brother. Hoje era o dia do Joelzinho crescer pra cima da gente. Mas tu sabe, Rada, agora 8h10 da noite, tem uma questão que o Joel me chamou a atenção, que poucas pessoas perceberam. E é um contexto meio dramático, porque ontem o melhor era o Flamengo ter, para o Grêmio, o Flamengo ter passado, porque o Joel tava me dizendo uma possibilidade, mas que tese é essa que tu tá criando? E ele, não, porque o Grêmio e o Flamengo, eles vão ter aquele jogo atrasado e seria a última partida do campeonato. Então, se o Grêmio não conseguir escapar do rebaixamento até a última rodada, segundo a tese do Joel, o Grêmio ia estar numa situação de sobrevivência no campeonato e pegaria o Flamengo do Renato Portaluppi. E aí, se o Grêmio perdesse, o Renato rebaixaria o Grêmio. Mas ali, a gente pode trabalhar com duas vertentes ali. Uma, a necessidade do Flamengo ter aqueles últimos 3 pontos ou não, caso o Flamengo ainda esteja competindo o título. O que, vou ser bem sincera, acho difícil. Eu acho que o Atlético Mineiro vai ser o campeão. E aí talvez eles não tenham a necessidade de jogar a última rodada valendo os 3 pontos, precisando dos 3 pontos. Tem essa possibilidade. A segunda possibilidade é que, se for para o Grêmio ser rebaixado, isso já vai ter acontecido antes da última rodada. Eu também acho. E tem outra, né? Renato Portaluppi tá na bola 8. O que vem lá do Rio de Janeiro é que existe muita pressão até interna, os jogadores não abraçando tanto a ideia do Renato, porque ontem o que o Gabigol falou na saída de jogo foi uma declaração de quem não abraça o treinador. Tu viu aquilo ali, cara? Perguntaram sobre a situação do Renato, ele falou, não, isso é coisa pra direção. Chamou atenção, eu vi na hora, eu tava vendo ao vivo o jogo, né? Porque ontem eu parei ali, eu cheguei em casa, cheguei até no segundo tempo, já tava resolvida a história, mas eu parei pra ver os últimos 15 minutos. Termina o jogo e aí o Gabigol vai falar. Agora eu não lembro quem era o repórter, acho que até era o Eric Faria. E o Eric Faria, o Gabigol pediu pra falar. E aí ele, Gabigol, primeiro, por que você pediu pra falar? E segundo, daí ele fez a pergunta mais direcionada pro momento do time e tal. E o Gabigol, e falou do Renato nessa pergunta. O Gabigol não falou o porquê que ele pediu a palavra, né? Mas deixou pra direção, né? A resposta. Ele do Renato, e me chamou muito a atenção. O Renato tá... Todo mundo tá pelo Renato aqui, o claro, tá fechado, não, ele não falou. E hoje, né, tem até... Repórter, qual é que foi o tweet que tu me leu hoje, Fábio? Do Vene Casagrande. Vene Casagrande. Grande Vene. Que ele em seu Twitter colocou que recebeu de um jogador que o Renato não treina equipe. Que é um rachão com... Se o Renato tem 16 jogadores no time, ali no elenco, ele coloca 8 jogadores de cada lado, faz um treino em campo reduzido. E essa era, com todo respeito ao Renato e à época que ele treinou aqui o Grêmio, mas as últimas informações de treinamentos que a gente tinha era justamente essa, né? Que loucura, velho. Então é o seguinte, né? A pressão tá muito grande lá pro Renato, ninguém tá segurando. O Renato tá numa final de Libertadores e a gente sabe da pressão e também de como age de forma populista
alguns dirigentes do Flamengo, quando a torcida pede muita cabeça de um treinador, não tem tanta paciência. E ontem o Maracanã xingando o Renato, né? Mostra que tá numa panela de pressão e que a gente não sabe do dia de amanhã. Se perde pro Atlético Mineiro, hoje o Flamengo, tu olha o Campeonato Brasileiro, o Flamengo... Vai muito difícil chegar no Atlético Mineiro. Se não ganhar uma Libertadores, com o investimento que essa equipe fez, porque o Flamengo investiu nessa equipe. Isso. Contratações nessa última janela aí de transferências que o Flamengo até investiu uma nota pesada em alguns jogadores. Se não tiver sucesso, o Renato não vai segurar a bomba. O Renato não tem o respaldo que tinha no Grêmio. Isso que eu pensei ontem vendo aquele vídeo, né? Não tem o carinho. Aqui o Renato é respeitado até pelo torcedor. Eu sei que tinha muitos torcedores, tem muitos torcedores aqui falando, não, mas tem que debochar do Renato mesmo, tem que criticar o Renato, tem que vaiar o Renato mesmo. Muita gente até um pouco rancorosa pelo esse último ano do Renato no Grêmio. Faz parte, é do futebol. Mas, seguinte, né, Passarinho? Aqui a torcida do Grêmio jamais puxou um erro. Ei, Renato, vai. Não, nunca, pelo carinho, pelo respeito. Claro. Apesar de tu concordar, discordar, elogiar ou criticar o trabalho dele, nunca teve isso, porque a relação foi sempre de carinho e de respeito com o Renato. Então ele não vai ter o respaldo, ele não vai ter a tranquilidade que tinha no Grêmio para trabalhar no Flamengo. Não chegou ao resultado, não chegou ao êxito, a cabeça vai estar presa. Me chamou de fato, tô com rada nessa, me chamou a atenção esses dois comportamentos, o da Gabigol. Eu sinceramente, eu sei que tem muita gente, eu sou grato ao Renato pelo que fez, 2016, 2017, 2018, mas depois ele se tornou muito arrogante, trouxe vários refugos, concordo plenamente. Só que eu fiquei chateado ontem com o Maracanã inteiro falando, ei, Renato, e depois cantando, tu vê que ele sente, né? Olê, mister. Também eu acho que é uma falta de respeito. O Renato não presta. E pra tá. gente que tem o Renato como ídolo, como herói, tudo bem. Eu tô falando do meu sentimento como torcedor, eu fiquei chateado. Sim. Porque eu amo o Renato. O Renato é um cara, pra mim, é meu maior ídolo. Até gente que briga, tu passa pano pro Renato, sou um portalupista assumido. Eu sou também. Então vê o Maracanã ontem... Pro grito da torcida e tu vê o Renato acusando na hora. Claro. Imediatamente, ele faz uma cara assim, tipo... Gente, assim, dolorida, digamos que é porque ele realmente não conseguia responder nenhuma pergunta. Se vocês podem perceber. A primeira pergunta é fortíssima, né? De tipo, na época do Grêmio tu falou que um time com investimento do Flamengo tem que ganhar tudo e tem a obrigação Citaram realmente de disputar os 200 tudo. milhões. E aí ele falou, porque na Copa do Brasil a gente caiu hoje de noite, numa noite infeliz, no Brasileiro a gente tá distante, mas a gente tá numa final de Libertadores, fugindo. Ele fugiu. Na verdade, eu tenho um amigo flamenguista e eu conversei com ele sobre o que aconteceu e ele falou que o que mais incomodou na coletiva do Renato foi essa questão dele citar o Brasileirão como um possível título, porque todo o ano inteiro ele deixou claro que o Brasileirão não era a prioridade dele. Salve, salve, pacholada! Aqui é o Passarinho que tá falando. E seguinte, gurizada, chegou até o final aqui do vídeo é porque gostou do trabalho. Então, curte e te inscreve aí no nosso canal da Rádio Pachola. Valeu? É o Grêmio e não adianta.